Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vós, não somente hoje, mas todo sempre. Tudo bem por aí? Aqui está tudo bem, graças a Deus. Aqui que vos fala mais uma vez com vocês é o evangelista e pastor Nilson. Isso mesmo. Todos nós já lemos e relemos e até mesmo assistimos os 10 mandamentos, não é mesmo? Lemos e relemos e ouvimos e assistimos muitas e muitas vezes sobre Moisés, não é mesmo? Pois é. Só que tem um porém. Moisés, como todos nós sabemos, que houve um decreto do rei que era para ser exterminado, que era para matar todas as crianças até uma determinada idade e aquela coisa toda, e a irmãzinha dele foi lá e colocou ele no cesto e depois ele foi lá para a princesa e não sei o que, foi criado nos costumes e nos hábitos dos egípcios e tantas outras coisas mais. Tudo isso nós sabemos, não é mesmo? Depois nós sabemos que ele conseguiu, descobriu quem que era a sua verdadeira família, seus verdadeiros pais, irmãos e aquela história toda e não sei o que, né? E ele então começou a ser ministrado, pelo seu pai legítimo, pela sua família legítima, a respeito do Deus, dos hebreus e aquela história toda, e o povo de Israel, E nós vemos que Moisés, quando ele descobriu, ele tentou fazer que ele poderia ser o libertador do povo do Egito, um dos libertadores, que poderia ser o libertador do povo do Egito e a coisa toda. E nós vemos que Moisés tentou fazer com as suas próprias mãos e não deu certo. Todos nós sabemos que ele, acabou por um acaso, numa circunstância triste e lamentável, acabou lá matando o egípcio e aquela coisa toda. E depois nós vemos que passou muito tempo, depois ele conheceu Jetro, que se tornou seu sogro, que orientou ele melhor a respeito de Deus, a respeito da vontade de Deus. E ele então, num determinado dia, todos nós sabemos, ele se encontrou então diante da sarça que queimava, mas não era consumido pelo fogo, porque o fogo representava a presença de Deus naquele local. Só que um fator muito primordial, muito importante aconteceu naquele momento. Quando Moisés, ele foi para subir, quando ele foi para se aproximar diante daquela sarça, diante daquele monte, onde Deus o chamou, Deus propositalmente o levou ele até lá. Então o que aconteceu? Deus falou assim: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que pisa santo é. Vou voltar para cá porque ele tem som. Então, nós vemos que então muitas pessoas, muitos teólogos e muitos pregadores falam: Moisés tirou a sandália dos pés, porque o lugar lá era santo, e porque isso, e porque aquilo. É maravilhoso. Realmente, o lugar era santo, a Bíblia fala, Deus falou que o lugar era santo, que ele estava pesando. Mas as sandálias dos pés não significava por causa da poeira, por causa disso ou por causa daquilo. A sandália dos pés significava que, Moisés, o negócio é o seguinte: eu quero te usar, mas tira as tuas vontades. A sandália representava a vontade pessoal de Moisés, os objetivos e os sonhos de Moisés. Tira os teus objetivos, tira a sua vontade, tira o seu querer e viva a minha vontade, viva o meu querer. E é justamente isso que acontece conosco. Muitas das vezes nós queremos fazer a nossa vontade e esquecemos de qual é realmente a vontade de Deus, que nós sabemos que é boa, perfeita e agradável, não aos nossos olhos humanos, mas diante dos olhos de Deus. Deus, ele sabe tudo o que é bom para nós.
Ele sabe o que é correto para cada um de nós. Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que é melhor para você. Então, quando você ouvir o chamado de Deus, não tenha medo de deixar as suas vontades. Não tenha medo de abandonar o seu passado, passado de dor, passado seja lá o que for, e viver, perdão, o sobrenatural de Deus. Amém? Vamos orar então? Nunca se esqueça que Deus, quando Ele mostra algo, quando Ele fala algo para nós, é muito melhor do que aquilo que nós imaginamos. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por esse dia, por esse momento, por tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas e por tudo quanto ainda há de fazer. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Eu não sei o que este ou o que esta está passando, está enfrentando. Eu não sei qual que é as lutas, quais são as dificuldades. Mas que em nome do Senhor Jesus, Pai querido, aquele que necessita de cura, seja curado. Aquele que precisa de libertação, seja liberto. Aquele que precisa de restauração, seja restaurado. E aquele que precisa de renovação, que seja renovado em nome do Senhor Jesus. Abre também as portas de emprego, Senhor, para aquele que está desempregado, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém? Tenham todos um ótimo e abençoado dia. Um maravilhoso domingo. Aquele que for trabalhar, bom trabalho. Aquele que for descansar, bom descanso. Curta o melhor na presença de Deus, juntamente com seus amigos ou com a sua família. Até a próxima, se assim Deus permitir. Bye, bye.